A questão que se coloca, e é séria, é esta. Uma greve geral, porquê? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. É consensual que o anteprojeto apresentado pelo Governo aos parceiros sociais, entidades patronais e centrais sindicais agrada aos representantes dos patrões e desagrada aos representantes dos trabalhadores. A questão é política, mas não é partidária e não pode ser vista num filme a preto e branco. Quem é favorável a estas alterações alega que elas vão dinamizar a economia, criar postos de trabalho, fazer subir os salários. Quem é contra argumenta que tudo é feito à custa dos direitos dos trabalhadores, que lhes exige mais sacrifícios no momento em que o aumento do rendimento disponível não compensa o aumento do custo de vida, sobretudo por causa da habitação. CGTP e UGT, 12 anos depois, novamente por causa de uma alteração significativa na Lei do Trabalho, convocaram uma greve geral para esta quinta-feira, dia 11 de dezembro. Neste episódio, revisitamos as principais medidas do anteprojeto do Governo, olhamos para as cedências que já foram feitas e arriscamos tirar uma conclusão. A conversa faz-se com a jornalista Cátia Mateus. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Cátia Mateus. Desde a última vez que falamos, há precisamente um mês, em que é que o Governo cedeu na expectativa de tirar a UGT desta greve geral? Olá, Paulo. Olha, desde a última vez que falámos, o Governo, ainda antes da UGT anunciar a sua intenção de aprovar uma greve geral, remeteu à Central Sindical uma espécie de contraproposta à legislação inicial, portanto, à proposta legislativa inicial, onde recuou de facto, em algumas matérias, mas não as suficientes para que a UGT se retirasse ou se demarcasse desta greve geral conjunta com o UGT. Portanto, onde é que o Governo, perguntas, recuou? Recuou, por exemplo, na questão da licença de amamentação, que era uma coisa que já se esperava que acontecesse. Exato, sim. Parece que foi ali colocada de propósito para poder cair, não é? Isso, e que a própria Ministra, ela não cai, atenção, a própria Ministra já tinha dito que iria rever essa medida e de facto assim o fez. Portanto, mantém a baliza dos 2 anos, o limite máximo dos 2 anos de idade da criança para que a mãe possa beneficiar dessa redução de horário de 2 horas diárias para a amamentação. Onde mexe e onde recua não é na duração da licença, é sim na obrigatoriedade da apresentação, de fazer prova, exato, do atestado. Portanto, mantém-se os 12 meses, mantém-se os 2 anos para o benefício máximo da licença e só a partir de 1 ano da criança é que a mãe está obrigada a fazer prova de que continua a amamentar. E, portanto, esse é um recuo. Recua também na questão do luto gestacional. Que foi uma medida também muito contestada, porque se dizia de algum modo que o pai ficava desprotegido, ou seja, era garantido o apoio à mãe. O apoio à mãe continua a ser maior, exato, o pai mantém os 3 dias. E, portanto, a Ministra, na altura, revogava essa norma dos 3 dias de falta justificada para o pai e voltou atrás nisso, na proposta que apresenta o GT, mantendo-os. Deixou cair também nessa contraproposta que apresenta o GT a simplificação dos despedimentos nas médias empresas, mantendo-a nas microempresas. Portanto, ela mexia aqui um bocadinho naquele processo de tramitação que existe quando há um processo para despedimento por justa causa. Pronto, o trabalhador. Exato. E, portanto, a Ministra retirava isso. Exato. A Ministra aligerava isso, facilitava isso. E agora é só para microempresas. Exato. E agora essa facilitação é só para microempresas, as restantes continuam a ter que o trabalhador pode fazer prova abonatória a seu favor de que aquele despedimento. Não há justa causa. Exatamente. Quer dizer que as traves mestras se mantêm, é isso?
Na verdade, aquilo que é apontado pela UGT e também pelo Governo como traves mestras de uns e de outros, que colidem naturalmente, mantém-se. Portanto, o Governo não alterou nesta contraproposta que apresentou aquelas que são as suas balizas estruturais do anteprojeto de trabalho 21. Nunca tornou claras exatamente quais eram. Portanto, o Rosário Palma Ramalho nunca disse não mexemos nisto, não mexemos naquilo. Exato. Agora, aquilo que nós percebemos daquilo que tem sido este processo negocial e da forma como ele tem decorrido é que há aqui algumas reivindicações dos sindicatos a que o Governo não tem mostrado disponibilidade. Positiva. Exato. E, portanto, por exemplo, a questão de ser mais fácil de despedir. Sim, a questão de ser mais fácil de despedir, o alargamento dos contratos a termo de 2 para 3 anos e também a abrangência, portanto, o leque de possibilidades de utilizar esse contrato. O regresso do banco de horas, o Governo também não tem mexido nessa norma, não tem demonstrado sinais de querer recuar nessa norma. A própria revogação das limitações ao outsourcing, que é uma norma pela qual os sindicatos se têm batido muito e que têm contestado muito. Sim, e o Governo... é recente, não é? Durante o Governo, ou seja, sim, foi. Sempre foi possível fazer, deixou de ser e agora volta a ser. Exato. Não é? Também a questão das alterações ao regime de trabalho flexível, também não há grandes sinais de que possa recuar. A possibilidade do trabalhador se opor à reintegração de um trabalhador que seja despedido de forma ilegal ou ilícita, não é? Por decisão judicial, o Governo também não tem contestar. Sim, pode opor-se. Pode então, vamos olhar para algumas dessas, aquelas que são mais marcantes. De que forma é que fica mais fácil despedir? Olha, desde logo, por esta norma que falámos agora, a possibilidade das empresas se oporem à reintegração do trabalhador, mesmo quando existe... Deixa de haver, na prática... Deixa de haver ilícito no despedimento. Exato, é uma ou seja, o trabalhador... Como é que se lá chega? Exato, o trabalhador pode ser despedido de forma ilegal, o Tribunal pode reconhecer a ilicitude desse despedimento e ainda assim a empresa pode dizer tudo certo, mas eu não tenho interesse. Exato. Vai ter que pagar, obviamente. Exato, claro que sim. Isso também ainda não está definido, se a indemnização é igual àquela que está estabelecida na lei num despedimento coletivo, por exemplo, isso ainda não está, não se sabe como é que vai ser. Presume-se que seja um valor superior, mas não está ainda fechado. Aliás, a questão aqui também há, Paulo, e permite-me que diga isto, que isto também é relevante, tudo isto está em aberto e no fundo sujeito à possibilidade de se conseguir alcançar ou não alcançar um acordo em concertação social, porque aquilo que Rosário Palma Ramalho tem dito é que, conseguindo-se esse acordo, naturalmente o Governo acomodará, acomodará as medidas de ambas as partes. Exato. Claro. Não se alcançando esse acordo, o Governo vai remeter ao Parlamento apenas a sua proposta original, com os ajustes que considere que pode aceitar, e não sabemos quais são esses ajustes. Ou seja, não sabemos... Com o Chega já foi dizendo algumas das coisas que gostaria de ver cair. Não sabemos, por exemplo, Paulo, se estas medidas que incluiu, estes pequenos recuos que incluiu na contraproposta da UGT... Exato. Portanto... É provável que sejam, é muito difícil politicamente depois não querer isso. E há coisas claramente, tu há pouco estavas a referir que os sindicatos, as centrais sindicais, tem contestado bastante, que é o regresso do banco de horas individuais. Sim. De que forma é que esta norma acaba por prejudicar os direitos dos trabalhadores? Não é? Olha, existe Paulo, banco de horas, mas coletivo. Sim, Paulo, o banco de horas é preciso que se diga ou que se recorde que não é uma medida nova. Pronto, esta medida já existiu. Certo. Existiu no passado, existiu até 2019 e aquilo que o banco de horas permite é que o empregador, em função das necessidades de fluxos de trabalho da empresa, possa aumentar o período de trabalho do trabalhador, o horário de trabalho, em 2 horas diárias, no limite máximo de 50 horas semanais. Ou seja, mais 10 por Exatamente, semana. Pronto. E, em teoria, isto pode até ser uma medida que beneficia de facto os trabalhadores que precisem dessa flexibilidade, de hoje trabalhar mais horas, para amanhã poder sair mais cedo. Qual foi, no passado, a grande questão desta medida? É que ela era utilizada como um instrumento de gestão para redução de custos, ou seja, era utilizada pelas empresas como uma forma de não pagar trabalho suplementar. Certo. E o receio, portanto, dos sindicatos é que nesta recuperação do banco de horas individual isso volta a acontecer. Portanto, esse abuso volta a acontecer, porque em teoria isto é uma medida que pode ser positiva. Se houver acordo com o trabalhador. E lembrar que o banco de horas continua a existir, mas é grupal. Uma outra proposta que está a ser contestada e que é daquelas que, pelo menos para mim, é mais difícil de perceber, tem a ver com
os direitos de pais trabalhadores com filhos menores de 12 anos ou portadores de deficiência, não é? Porque aquilo que se está a pedir aos trabalhadores, a dizer aos trabalhadores é que deixam de ter hipótese de nestas condições, dizer não estou disponível para trabalhar à noite ou para trabalhar um fim de semana porque o meu filho não pode ficar sozinho em casa. Sim, a proposta do Governo vai no sentido de impor maiores restrições àquilo que se chama o horário de trabalho flexível e que é aplicado aos pais, como disseste, com crianças até aos 12 anos, doença crónica, mas também, e o Governo alarga agora nesta alteração que introduz ao GT, aos pais de filhos com doença oncológica, que não estava na lei, passa também a estar. E na prática, a lei atualmente permite, como dizias, que um trabalhador com filhos nestas condições possa chegar a acordo, é sempre por acordo, naturalmente, com o empregador, para cumprir funções no regime de trabalho flexível mais ajustado à sua realidade, ou seja, pode escolher dentro de certos limites, horas de início e horas de fim, a prestação do seu período normal de trabalho diário, e esta norma tem de facto permitido que alguns pais nestas circunstâncias não trabalhem com regularidade, por exemplo, à noite, aos fins de semana, ou tenham um horário mais estável no que toca a turnos. Isto é particularmente visível em algumas funções da indústria, de chão de fábrica, por exemplo, muito em centros comerciais que fecham horários tardios, os call centers, centros de serviços partilhados. Portanto, tem muitos trabalhadores, a própria aviação, o próprio transporte aéreo com as hospedeiras, tem muito este regime de horário. A proposta do Governo vai no sentido que essa flexibilidade seja agora ajustada à necessidade prática da empresa e propõe duas mudanças. Primeiro, define que o horário é elaborado pelo empregador mediante uma proposta do trabalhador, portanto já não é o trabalhador que diz eu posso ou eu gostaria de poder fazer neste horário, é o empregador que remete ao trabalhador essa proposta. Depois acrescenta que esse horário deve ajustar-se às formas especiais da organização do tempo de trabalho da empresa, ou seja, quando tu chegas, por exemplo, a trabalhar numa transportadora aérea, numa TAP, numa empresa do setor da aviação, e que tu já sabes à partida que como hospedeira tens este tipo de horários, é muito difícil sindicares ou sustentares que a determinada altura não estejas disponíveis ou deixes de estar disponíveis num longo período de tempo. A pessoa pode ter estado disponível, entretanto o filho ficou doente, entretanto não tinha filhos, passou a ter. Exato. A ministra também dizia que era uma alteração unilateral por parte do trabalhor. O trabalhador não escolhe que o filho fique doente ou tenha uma doença crónica, ou não escolhe, quer dizer, escolhe ter filhos, quando muito, mas mal era que mas agora não o que a proposta do Governo propõe é precisamente isso, é precisamente que essa alteração seja também, ou plasme também, aquilo que é a realidade e o contexto da empresa. Portanto, a ministra tem dito que não quer dizer que estas pessoas não possam não trabalhar aos fins de semana ou não trabalhar à noite, quer dizer que se calhar vão fazer menos fins de semana e menos noites, mas que alguns provavelmente terão que fazer. A principal alteração à lei da greve é o alargamento de serviços mínimos, certo? É uma das alterações. E depois sim. também há lá, os sindicatos passam a ter menos disponibilidade, mas concentremos-nos para fechar o episódio no alargamento dos serviços. Sim, portanto, aquilo que o Governo propõe muito sinteticamente é que novos setores, como as creches, os lares, os serviços de abastecimento de alimentação e de segurança privada, passem a integrar o leque de empresas que estão obrigadas a garantir creches. Não, pronto, a ministra na altura deixou um bocadinho de lado que pudéssemos estar a falar de escolas secundárias. Além disso, determina também que os meios necessários para assegurar esses serviços mínimos passem a estar definidos logo em instrumento de regulamentação coletiva. Em algumas profissões já estão, por exemplo, os médicos já têm isso definido no seu contrato coletivo de trabalho, o que significa que cada vez que há uma greve não tem que estar a negociar a prestação de serviços mínimos. O INEM tem. Exato, etc. mas por exemplo o caso dos enfermeiros não tem. E os enfermeiros a cada greve que seja convocada têm que fazer essa negociação. Conflito. Exato, e não chegando a acordo tem que ir para tribunal arbitral, portanto é sempre uma confusão. O Governo quer, nesta medida, que isso passe a estar definido tanto quanto possível em contratação coletiva. Para fecharmos mesmo uma leitura política ao que está em causa, o Primeiro-Ministro tem dito que a greve é política, obviamente, porque é disso que está falado, a política de trabalho, a legislação laboral. Neste projeto apresentado pelo Governo, ao flexibilizar a legislação laboral, sacrifica ou não alguns dos direitos dos trabalhadores?
Olha, na minha visão, sim. Sim, desde logo na questão até propriamente dos precários, daquilo que chamamos os falsos recibos verdes, não é? Que tem hoje, por exemplo, um regime de proteção que está ligado ao conceito de economia de dependência, o conceito de trabalhador independente, economicamente dependente, e o Governo mexe, por exemplo, também nesse escalão. E aumenta para 80% essa categorização confere alguma proteção desses trabalhadores, nomeadamente no desemprego, nomeadamente alguma proteção social, que dificilmente, ou com esta alteração, deixará de fora muitos destes profissionais. E há outras medidas também que de algum modo podem acentuar aqui alguma precarização das relações de trabalho, as medidas que impactam as famílias, que impactam os trabalhadores com filhos, como estas que revisitámos aqui. O abrir-se caminho, se calhar até com o próprio banco de horas individual, a que se recuperem alguns dos abusos praticados no passado. E Paulo, dir-te-ia que muitas destas medidas nós, se calhar, talvez não precisássemos de as adoptar se optássemos por acionar os mecanismos de fiscalização que a lei também prevê, porque se as normas estão lá e se há um uso abusivo dessas normas, então que se fiscalize essas normas. A greve geral desta quinta-feira não impediu que este episódio chegasse até si à hora habitual. Apenas porque foi gravado na quarta-feira e agendado para sair na hora prevista do dia seguinte, às 5 da manhã. É o tempo de produção, edição e apresentação normal do Expresso da Manhã. A greve geral vai, no entanto, afetar a saída do episódio de sexta-feira, na medida em que o podcast só será produzido na manhã desse dia, seja na gravação, seja no trabalho de sonoplastia. Não ficará sem Expresso da Manhã de sexta, mas não estranhe o facto de ele não estar disponível à hora habitual. Ao longo da manhã, ele chegará até si. Se é subscritor, receberá o aviso logo que o podcast esteja disponível. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. A qualquer momento estaremos de volta. Até lá, fique bem. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.